Pessoal, é oficial, o MEC acabou de lançar o gabarito do Enem de 2025 do segundo dia de prova. Sabemos agora quais são as 3 questões anuladas, quais outras que supostamente vazaram e não foram anuladas, e também teve um exercício que todo mundo achava que era uma resposta e teve outra resposta, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal, primeiramente aqui o nosso gabarito do Enem de 2025, segundo dia. Nós temos aqui todas as questões. Das anuladas, nós tivemos 2 questões anuladas de ciências da natureza. Primeiramente, a gente achava que poderiam ser 3 de matemática ou 2 de matemática e 1 de ciência da natureza, mas então no final nós tivemos 2 de natureza que foram bem explícitas, a igualdade entre aquilo que vazou e aquilo que caiu no Enem, e tivemos uma questão de matemática que eu imagino que também vocês sabem qual foi. Tá? Então, no caso, aqui na prova amarela, a 115 foi anulada e a 121. Então, vamos vir aqui para a prova. Ó, 115. Qual que foi a 115? A 115 é a questão do logaritmo, que ela caiu também bem parecida, inclusive a resposta é a mesma, que é 140, quanto aquilo que vazou, e a forma de resolver também é a mesma. Então, é uma questão ali que a gente pode considerar que teve o vazamento e, por isso, ela foi anulada. A outra questão que foi anulada, vocês também devem imaginar que foi a questão 121, não sei porque aqui não está indo na pesquisa 121, mas aqui, ó, a questão 121 foi essa daqui, que foi a outra questão de ciências da natureza anulada aqui na prova amarela, que é a questão aqui da fotossíntese e tudo mais. Então, essa aqui foi a segunda questão de ciências da natureza anulada. A gente teve aqui algumas outras questões de ciências da natureza que também vazaram, mas apenas essas 2 foram oficialmente anuladas pelo Ministério da Educação. E daí aqui na prova de matemática, a questão que foi anulada foi a questão 178 da prova amarela, que é essa questão aqui, a questão do carro e das parcelas, que também caiu de maneira bem parecida. A diferença é que na questão que vazou aqui dizia já explicitamente N mais 6 parcelas, então foi uma questão assim com uma semelhança também bem significativa. Além dessa questão de matemática, muito se falava também na possível anulação de outras, que também vazaram de maneira bem explícita. No caso, essa 169 aqui, a questão de probabilidade não vazou nas fotos explicitamente a questão, mas ele falou exatamente a resposta, que seria 125 sobre 216. Inclusive, lá nos prints, ele comenta que não precisa nem resolver porque é essa a resposta com certeza. Tá? Então, ela caiu aqui, mas não foi anulada porque o vazamento, entre aspas, não foi tão explícito desse exercício. Teve uma outra questão que também esteve nesses materiais e supostamente também havia vazado, que é aquela questão lá da porcentagem do S1 e do S2. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ela está aqui um pouquinho para cima. Está aqui, ó, essa questão 137. Então, essa questão 137 também supostamente poderia ter vazado, né? Foi uma das questões assim divulgadas por aquelas imagens, mas essa não foi anulada. Então, no caso, no final das contas, em matemática a gente só teve a anulação desta questão aqui, ó, que foi a questão 178 e daquelas 2 questões ali de ciência e natureza. Então, assim, pessoal, de um modo geral, essa medida ela veio, digamos assim, pelo Ministério da Educação para mostrar que eles estão fazendo alguma coisa, mas não foi 100% eficiente. É óbvio que o ideal dos cenários, o melhor dos mundos, seria cancelar toda a prova e fazer de novo. Só que a gente entende que isso tem um custo elevado, o Ministério da Educação e INEP não tem verba para fazer isso, não tem logística e tudo mais. Então, é algo inviável nesse momento. Mas o ideal, o correto a se fazer, mediante a um possível cenário, no caso, um cenário que a gente pode quase dizer que de fato é comprovado, não dá para cravar isso, embora a gente tenha todas as provas, quem tem que investigar isso são os órgãos responsáveis, mas a gente teve ali um vazamento. Então, se teve algum vazamento, as pessoas foram beneficiadas, e ou essas pessoas que foram beneficiadas deveriam ter a sua prova anulada, deveriam ser eliminadas do exame ou algo do tipo, ou faz uma prova novamente para todo mundo. Só que a grande questão é o seguinte: atualmente, com essa questão do banco de questões do INEP, eu imagino que eles não tenham como assegurar que as questões que vão sair em outro momento não tenham vazado também. Tanto é que ele, inclusive, o rapaz que supostamente vazou essas questões, ele continua divulgando os seus materiais, suas mentorias, vendendo por mais de R$1.000 aquelas mentorias, para continuar fazendo esse mesmo tipo de coisa, de dar exercícios que vão cair na prova. Então, isso é algo que a gente tem aí como cenário atual. Daí, para quem não entendeu ainda o que aconteceu, como que ele conseguiu esses exercícios, basicamente de maneira bem resumida. Ele foi um aluno que em algumas oportunidades tirou notas significativas,
no Enem. Quando um aluno tira nota significativa e ele passa numa faculdade, eventualmente ele pode ser convidado para participar dos pré-testes dos itens, porque são considerados alunos de proficiência elevada. Então, se ele é um aluno de proficiência elevada, ele pode fazer parte dos testes das questões do Enem. Se você não sabe, todas as questões que são formuladas pelo INEP passam por testes iniciais para verificar se as questões estão corretas, ou seja, se elas possuem resposta e se o nível de dificuldade inicialmente caracterizado, no caso, o nível de dificuldade que foi indicado inicialmente, ele de fato se confirma nesses pré-testes. Então, por isso, algumas pessoas são convidadas, alguns estudantes são convidados, algumas escolas são convidadas para participarem desses pré-testes. Ele foi convidado em algumas oportunidades, nisso ele visualizou uma oportunidade de ganhar dinheiro, de decorar essas questões e vender esses materiais para outras pessoas, e por isso ele convidou algumas outras pessoas que também participavam desses pré-testes para decorar todos esses exercícios, e ele pagava por isso para disponibilizar nesses materiais, como ele anda fazendo e provavelmente vai continuar fazendo pelo cenário atual. Então, foi basicamente assim que ele conseguiu essas questões, tá? Geralmente, quando uma pessoa participa desses pré-testes, eles, no caso, têm que incinerar esses materiais, ou quando são feitos de forma online, eles não podem, por exemplo, tirar foto ou guardar. Então, de alguma maneira, eles podem ter armazenado esses dados, guardado e a partir disso disponibilizado nesses materiais que vazaram. Então foi isso que aconteceu e é assim que funcionam as coisas. E infelizmente o INEP ele não pode mais continuar fazendo as coisas dessa forma, porque fazer as coisas dessa forma dá margem para vazar. Então basicamente foi isso que aconteceu e essas foram as questões anuladas. Ainda falando a respeito disso, muitos alunos também têm me perguntado a respeito do que vai acontecer com a TRI, se com essas questões anuladas as notas vão ser mais baixas, as notas vão ser mais elevadas, ou o que vai acontecer devido a esse problema ali das duas anulações em ciências da natureza e com uma anulação na prova de matemática. Então, assim, pessoal, a gente não tem como dizer exatamente qual que vai ser a nota da TRI, mas, em teoria, segundo aquilo que é utilizado a TRI, ela tende a se normalizar, digamos assim. Então, a TRI, para TRI, digamos assim, tanto faz se tem 45 ou 43 questões. Ele vai adaptar, no caso, ela vai adaptar a nota de todo mundo se esses itens nunca tivessem existido. Então, meio que a nota vai ser adaptada a uma nova realidade e todos vão ter a nota adaptada a esta realidade. O que acontece é que, sim, de fato, uma pessoa que, no caso, um estudante que acertou uma, duas, três dessas questões, ela vai ser prejudicada. Por quê? Porque ela perdeu exercícios que acertou. Mas isso não necessariamente quer dizer que a nota dela vai vir menor, tá? Assim como não quer dizer necessariamente que a nota dos outros alunos que erraram esses exercícios vai vir maior. Na verdade, a gente nem vai ficar sabendo qual que seria a nota com esses três exercícios e qual que seria a nota sem esses exercícios. No caso, a nota sem esses três exercícios, a gente vai ficar sabendo, só que a gente não vai ficar sabendo a outra para assim comparar. Por isso que a gente toma como referência que a TRI se adapta à nova realidade e assim normaliza a nota de todo mundo com apenas 43 exercícios em ciências da natureza e 44 exercícios em matemática. Vale destacar o seguinte, é normal nós termos questões anuladas, já aconteceu em edições de ter 2 questões anuladas por conta de gabarito, já aconteceu edições de nós termos 3, 4, 5 questões anuladas pela TRI. Se você não sabe, existe uma possibilidade de um exercício ser anulado pela TRI devido ao grau de complexidade e também a questão de não haver coerência na resposta. Como assim? Por exemplo, às vezes muitos alunos de proficiência alta erram aquele exercício e muitos alunos de proficiência baixa acertam um exercício. Quando isso acontece, a TRI analisa uma questão como essa como não significativa ou como incoerente. E, mediante isso, ela tira essa questão do cálculo de nota. Então, nós já tivemos edições do Enem onde isso aconteceu em mais de um exercício, especialmente em ciências da natureza, que é uma prova um pouco mais complexa. Então, isso é normal e já aconteceu em várias oportunidades. Então, no final das contas, as notas vão ser normalizadas. Mas o que fica aí de reflexão é esse grande problema.
Se a gente tem um cenário onde isso foi divulgado depois de alguns anos, por tudo aí que a gente viu na internet, principalmente nas redes aí do famoso rapaz que estava divulgando essas notas, ele já fazia isso há um determinado tempo. Então, quantas pessoas já não foram beneficiadas por esse suposto vazamento de questões? Quantas pessoas não alcançaram uma vaga em medicina por conta de questões que vazaram? Então, essas são coisas que precisam passar por reflexão, por uma grande reforma aí na formulação das questões do Enem, para que existam alguns meios onde isso reduza de maneira significativa essas possibilidades. Eu sei que lidar com humanos e tudo mais, isso é normal, no caso, ter esse vazamento de dados, mas a gente não pode, de fato, normalizar isso por conta de todos esses problemas, tá? Isso acontece, mas não deveria. Então, alguma forma tem que ser alterado para que isso não aconteça novamente, porque, querendo ou não, está prejudicando quem de fato estuda, está prejudicando vocês que querem aprender, que querem evoluir e querem, mediante isso, alcançar a aprovação. E, pessoal, só aproveitando aqui antes de encerrar, eu prometi que ia falar e acabei esquecendo quando eu terminei de gravar, vou mostrar para vocês agora. A gente também teve uma questão que muitos falavam que seria um gabarito, inclusive eu achei que ia ser um gabarito, mas no final foi outro gabarito que muitas pessoas também falaram, que foi o caso da questão que está aqui, a questão do logaritmo, só que de matemática. Eu, assim como vários outros professores, imaginei que a resposta era a alternativa D, tá? Mas no final a resposta era a alternativa A. Porque ao invés de você ter aqui essa questão das 10 horas como um valor fixo, você tinha como um período. Então, por isso você caía aqui numa resposta que era a alternativa A. Então, por isso, essa aqui agora passa a ser a questão mais difícil da prova, porque ela teve como gabarito uma alternativa não óbvia, tá? Então, ela teve dupla interpretação, por isso que ela entra aqui como mais difícil. E talvez, já vou aqui me antecipando, tá? Se você estiver vendo isso aí no ano de 2026, quando os microdados forem divulgados, você pode confirmar isso aqui embaixo para mim. Mas talvez essa questão aqui também vai ser anulada pela TRI. Por quê? Vai muito naquela linha de raciocínio que eu falei para vocês, de que quando uma questão ela é de proeficiência elevada e muitos alunos, muitas pessoas que fizeram a prova que tem proeficiência elevada erram ela, o que que acontece? Se muitos de proeficiência baixa acertarem no chute, o que tem uma grande chance de acontecer, a TRI pode anular ela por incoerência nos acertos. Então, existe uma grande chance de essa questão ter a sua pontuação zerada por conta desse motivo. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma possibilidade de acontecer, porque eu vi muitos professores que todos os anos gabaritam essa prova. Eu não fiz a prova, no caso, nesse ano, mas quando eu resolvi ela, eu marquei a alternativa D, então se eu tivesse feito a prova, eu teria marcado a alternativa D e também teria errado. Muitos professores, assim como muitos alunos que fizeram 43, 44 acertos, erraram esse exercício. Inclusive, no Potência Matemática, eu tenho vários alunos que fizeram 43, 44 acertos. Tem 3 alunos que fizeram 44 acertos e só erraram essa agora. Eles haviam acertado ela considerando o gabarito D e tinham gabaritado a prova, mas como nós tivemos que o gabarito foi confirmado como letra A, o que aconteceu, ela foi errada por esses alunos. Mas como eles são alunos de proficiência elevada, e isso aconteceu com muitos, existe uma grande chance de que essa questão não pontue, assim como já aconteceu em outras oportunidades. Mas isso, obviamente, a gente só vai poder confirmar o dia que for divulgado os microdados do Enem. Então, fica aí a reflexão, tá? Foi isso que aconteceu. Essas foram as 3 questões anuladas. Se a gente tiver mais alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. E deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso. Não esqueçam também de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like. Esse aqui é um canal novo, onde a gente vai falar especialmente sobre matemática e Enem, e a gente vai deixar o outro canal lá só para falar sobre SISU, ProUni e FIES. Então é isso, pessoal. Forte abraço, valeu e até a próxima.